A Bíblia, uma fonte rica em conhecimento espiritual, nos oferece uma visão profunda sobre os anjos, seres espirituais cujas características são frequentemente desconhecidas. Inicialmente, ao explorarmos a habitação dos anjos, é vital reconhecermos que seu lugar designado é o céu, um domínio exclusivo pertencente a Deus. A definição simbólica do céu como o trono de Deus é ressaltada em Mateus capítulo 18, versículo 10, enfatizando a importância dos seres humanos não menosprezar esses seres celestiais, cuja constante ocupação é contemplar a face de Deus nos céus. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. A magnitude numérica dos anjos, embora não especificada nas Escrituras em termos exatos, é evidenciada como numerosa e poderosa. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, João relata uma visão de uma quantidade incontável de anjos ao redor do trono celestial. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Traduções diversas utilizam expressões como miríades de miríades e milhões para transmitir uma grandiosidade numérica incalculável. Para visualizarmos essa multiplicidade celestial, consideremos que o estádio do Maracanã, com sua capacidade para cerca de 78 mil pessoas, se torna insignificante diante da quantidade de anjos mencionada na Bíblia. Se tentássemos acomodar aproximadamente 100 milhões de pessoas, seriam necessários cerca de 1.500 estádios do Maracanã. A visão de João sugere que o número total de anjos pode ter ultrapassado significativamente os 100 milhões, sendo o termo 10 mil uma expressão simbólica de um exército celestial de proporções praticamente inimagináveis. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 22, descreve uma majestosa companhia de anjos nos céus, incontável em número. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Essa profusão de anjos é comparada às estrelas no céu, conforme indicado no Salmo 68, versículo 17, que descreve as carruagens de Deus como sendo incontáveis em número. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Quanto à criação, os anjos testemunharam a formação da terra desde o início, conforme revelado a Jó no capítulo 38. Enquanto Jó não estava presente, os anjos desfrutavam desse momento, sugerindo que são mais antigos do que qualquer elemento conhecido no mundo. A imortalidade dos anjos destaca uma dimensão espiritual única, diferente da experiência humana. Jesus esclarece em Lucas capítulo 20 que a existência dos anjos é eterna. E, respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. A promessa para os seres humanos que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador é que, assim como os anjos, seremos imunes a doenças e desfrutaremos da vida eterna no reino celestial de Deus. Outro aspecto crucial é que os anjos não foram criados para serem adorados. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, essa afirmação é validada quando um anjo se recusa a ser adorado pelo apóstolo João, destacando que a adoração é exclusiva de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os anjos são também descritos como espíritos ministradores, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, desfrutando de uma proximidade contínua com Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No entanto, é essencial reconhecer as limitações dos anjos em comparação com Deus.
pois não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e carecem de onipresença, onipotência e onisciência. A distinção entre Deus e os anjos é evidente nesse aspecto. No contexto das batalhas espirituais, uma delas é ilustrada em Daniel capítulo 10, versículo 13, onde Miguel, um dos principais príncipes, enfrentou resistência do príncipe do reino persa. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esses relatos revelam a atividade constante dos anjos na execução dos propósitos divinos. Além disso, os anjos desempenharam papéis específicos em eventos cruciais descritos em passagens bíblicas. No Antigo Testamento, durante o êxodo do povo de Israel, um anjo protegeu e guiou a nação. Esta passagem está descrita em Êxodo capítulo 23, versículo 20, que diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. E em outra passagem, descrita em 1 Reis capítulo 19, versículos 7 e 8. Durante a fuga de Elias, um anjo aparece para confortá-lo e alimentá-lo para continuar sua jornada. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E no Novo Testamento, em Lucas capítulo 22, versículo 43, relata que um anjo confortou Jesus no jardim do Getsemane, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Além disso, os anjos aparecem em várias outras ocasiões no Antigo e no Novo Testamento, como na ocasião da ressurreição de Jesus e na libertação de Pedro da prisão. Podemos concluir que essas intervenções angelicais destacam a ativa participação deles na história da redenção e no cumprimento dos propósitos divinos para a humanidade. Ao servirem a Deus, os anjos foram revelados de que seu serviço não se centra neles mesmos, mas em cumprir os propósitos divinos de Deus. A existência desses seres expressa a glória de Deus, conduzindo-nos a uma vida com mais reverência e adoração ao magnífico Criador de todas as coisas.